Até onde você iria por um amigo? Pense bem, não um amigo de redes sociais, um colega de trabalho, mas um irmão de alma. Alguém por quem você colocaria sua própria vida em risco sem hesitar. E se essa amizade, essa lealdade inabalável, te colocasse contra as forças mais poderosas do seu tempo? E se, para proteger a honra de alguém, você precisasse desafiar um rei, uma rainha e o homem que na prática governava o país inteiro? Essas não são perguntas de um filme de super-heróis. Elas nasceram há 200 anos, nas páginas de um dos maiores romances de aventura já escritos, e ecoam até hoje em um mundo que, talvez mais do que nunca, precise se lembrar do valor da honra e da coragem. Hoje, nós não vamos apenas contar uma história de espadachins. Nós vamos mergulhar na França do século XVII, um caldeirão fervente de intrigas políticas, paixões proibidas e duelos mortais. Vamos cavalgar ao lado de um jovem gascão ambicioso e descobrir o que realmente significa o lema que atravessou gerações, um pacto de amizade que se tornou imortal. Um por todos e todos por um. Esta é a história de Os Três Mosqueteiros. Tudo começa com um jovem de 18 anos, um fogo nos olhos e um orgulho que mal cabe no peito. O nome dele é D'Artagnan e ele está deixando sua casa na Gasconha, uma região da França conhecida por criar homens de temperamento quente. Ele leva consigo 3 presentes de seu pai, alguns trocados, um cavalo de cor amarela e aparência duvidosa e uma carta de recomendação para o senhor de Treville, o capitão dos mosqueteiros do rei. Ser um mosqueteiro não era um emprego, era um destino. Mas Paris o recebe com uma lição de humildade. Mal chega, ele é provocado por um nobre misterioso, arruma briga e acaba sendo nocauteado e roubado, perdendo sua preciosa carta. Mesmo assim, ele não desiste e consegue uma audiência com Treville. É nesse exato momento que, num misto de azar e destino, ele sela sua sorte. Ao ver seu agressor na rua, ele sai correndo do quartel e, na pressa, consegue o impensável. Ele esbarra, ofende e marca um duelo com os 3 mosqueteiros mais famosos de Paris, um atrás do outro, primeiro com o nobre e melancólico Athos, depois com o gigante vaidoso, Porthos, e, por fim, com o astuto e discreto Aramis. Em menos de 1 hora, o recém-chegado marcou sua própria sentença de morte tripla. Ao meio-dia, D'Artagnan se apresenta para o duelo com Athos, cujos padrinhos são, ironicamente, Porthos e Aramis. Mas antes que a primeira espada seja sacada, eles são interrompidos pelos guardas do cardeal Richelieu. E aqui, o tabuleiro de xadrez se revela. A França tem um rei, Luís XIII, mas quem realmente move as peças é o cardeal, seu primeiro-ministro. Os mosqueteiros do rei e os guardas do cardeal vivem em pé de guerra, e como duelar é ilegal, os guardas veem ali a chance perfeita para prender seus rivais. D'Artagnan está diante de uma escolha: fugir ou lutar ao lado dos homens que estava prestes a enfrentar. Ele não hesita, saca sua espada e se junta a eles. Naquele instante, o duelo entre eles se transforma numa batalha contra um inimigo comum. A coragem do novato impressiona os veteranos, e juntos os 4 vencem os guardas do cardeal. A partir daquele dia, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan se tornam inseparáveis. Não eram mais 3, eram 4. Essa nova amizade logo seria testada no coração da maior intriga da corte. A rainha Ana da Áustria vive um casamento infeliz e mantém um amor secreto pelo Duque de Buckingham, primeiro-ministro da Inglaterra. Como prova de afeto, ela lhe dá um conjunto de 12 ferretes de diamante, um presente do próprio rei. O cardeal Richelieu, que deseja arruinar a rainha para aumentar seu poder, descobre tudo através de sua principal espiã, a bela e letal Milady de Winter. O plano de Richelieu é diabólico. Ele convence o rei a dar um baile e exigir que a rainha use os diamantes. Ao mesmo tempo, ele envia Milady para a Inglaterra para roubar 2 dos ferretes.
A armadilha está montada. A rainha está desesperada. Se aparecer sem as joias, sua honra e a paz entre as nações estarão em jogo. É aqui que D'Artagnan, apaixonado pela confidente da rainha, Constance Bonacieux, descobre o complô. Sem hesitar, ele e seus 3 amigos se oferecem para a missão impossível: ir à Inglaterra, recuperar os diamantes e voltar a tempo. O que se segue é uma corrida frenética contra o tempo. A viagem é um corredor polonês de emboscadas planejadas por Richelieu. Um a um, os mosqueteiros são forçados a ficar para trás, lutando e se sacrificando para que D'Artagnan possa continuar. É o lema deles em ação. Cada um se torna o um para que a missão de todos seja cumprida. D'Artagnan finalmente chega a Londres, encontra o duque e descobre que Milady já havia roubado 2 dos ferretes. Em um gesto de poder e devoção, o duque manda fechar os portos da Inglaterra e ordena que seu joalheiro particular crie réplicas perfeitas durante a noite. Com os 12 ferretes em mãos, D'Artagnan cavalga de volta à França, escapando por um tris dos agentes do cardeal e entrega as joias à rainha momentos antes do baile. A rainha triunfa e a primeira grande batalha contra o cardeal é vencida, mas D'Artagnan agora tem uma inimiga mortal, a implacável Milady. E é aqui que a aventura dá lugar a um thriller sombrio. D'Artagnan se envolve com Milady antes de saber sua identidade, e acidentalmente descobre seu segredo mais terrível: uma flor de lis marcada a ferro em seu ombro, o estigma de uma criminosa. A partir desse momento, Milady se move por vingança. Ela sequestra Constance, o amor de D'Artagnan, e parte para a Inglaterra com uma nova missão do cardeal: assassinar o Duque de Buckingham. Os mosqueteiros descobrem o plano e conseguem alertar o cunhado de Milady, Lord de Winter, que a prende. Mas Milady é uma mestra da manipulação. Na prisão, ela seduz seu carcereiro puritano, Felton, convencendo-o de que Buckingham é um tirano que a desonrou. Ela o transforma em uma arma. Felton a ajuda a escapar e, em seguida, apunhala o Duque de Buckingham até a morte. A missão do cardeal foi um sucesso. A notícia da morte de Buckingham abala os mosqueteiros, que estão servindo no cerco de La Rochelle. Mas a vingança de Milady não terminou. Escondida em um convento, ela encontra, por uma terrível ironia do destino, a prisioneira Constance Bonacieux. Sem piedade, Milady a envenena. Constance morre nos braços de D'Artagnan, que chega tarde demais para salvá-la. Aquele é o ponto de ruptura. A política acaba e a caçada humana começa. Para os 4 amigos, a justiça do Estado não existe mais. Existe apenas a lei deles. Eles se unem a Lord Winter, caçam Milady e a submetem a um julgamento improvisado à beira de um rio. Ali, todos os seus crimes são expostos. É então que Athos revela seu passado. Ele era o Conde de La Fère e Milady era sua esposa. Ele a abandonou após descobrir a marca criminosa em seu ombro. Agora, o passado e o presente colidem. Eles a condenam à morte. E o carrasco de Lily, um homem cuja vida também foi arruinada por ela, executa a sentença. É um final brutal, não é? Nossos heróis agindo como juízes e executores. E é por isso que Os 3 Mosqueteiros é uma obra-prima. Ela nos força a questionar a natureza da justiça. O código de honra dos mosqueteiros está acima da lei do Estado. Eles desafiam o cardeal que representa a ordem para defender a honra da rainha. Isso nos lembra da eterna tensão entre a lei e a consciência individual. Será que, às vezes, fazer a coisa certa significa quebrar as regras? Dumas também nos apresenta um vilão complexo em Richelieu. Ele é mau ou um patriota implacável? De sua perspectiva, suas ações, embora cruéis, são para o bem da França. A linha entre herói e vilão depende do ponto de vista, uma complexidade que vemos hoje em tantas figuras políticas e que torna a obra muito mais parecida com um Game of Thrones do que com um conto de fadas.
E claro, temos a amizade. Um por todos, todos por um. Não é um clichê, é um contrato de vida ou morte, a base de uma família escolhida. Athos, a figura paterna. Porthos, o irmão forte. Aramis, o intelectual. E D'Artagnan, o catalisador que une a todos. Em uma era de individualismo, a devoção deles soa como uma fantasia, mas ela nos desafia. Ainda somos capazes de construir laços tão fortes? No final, D'Artagnan é levado à presença do cardeal, esperando a morte. Mas, com uma última cartada de audácia, ele mostra a Richelieu um salvo-conduto que havia pego de Milady, assinado pelo próprio cardeal. O documento dizia: "Foi por minha ordem e para o bem do Estado que o portador deste fez o que fez." Impressionado, Richelieu lhe oferece uma promoção. D'Artagnan, leal até o fim, oferece a seus amigos que recusam, dizendo que o mérito é dele. E assim, o jovem gascão que chegou a Paris com nada além de coragem se torna um tenente dos mosqueteiros. E assim voltamos à nossa pergunta inicial. O que é lealdade? O que é honra? Depois desta jornada, talvez a resposta seja esta: honra não é seguir regras, mas viver por um código de valores pessoal. E lealdade é se sacrificar para que seu amigo possa seguir em frente. A história dos mosqueteiros sobreviveu por séculos, porque ela toca no nosso desejo de pertencer a algo maior, de acreditar que a amizade verdadeira pode enfrentar impérios. A grande questão que Alexandre Dumas nos deixa e que eu deixo para você é: em um mundo que tantas vezes nos incentiva a sermos cada um por si, ainda existe espaço para vivermos sob o código de um por todos e todos por um? Se você chegou até aqui e se sentiu inspirado por esta jornada de honra e amizade, então deixe o seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo qual dos 4 mosqueteiros você seria. Sua interpretação enriquece muito a nossa discussão. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nossas próximas grandes aventuras pela literatura. Obrigado pela companhia e até a próxima.